Bem-vindos ao segundo episódio do Painel Elétrico, nosso podcast que nós vamos falar sobre amenidades do setor elétrico. Hoje estamos aqui com 3 convidados muito especiais, a Belisa, que é especialista em seguros, Ana Laura, que é advogada, trabalha comigo no escritório, e Igor, também advogado, também trabalhamos todos juntos. Vamos começar, eu acho, tratando de um tema que é de muita relevância, que é a questão do seguro na área de energia. Então, são demandas que aparecem para a gente todos os dias, de furtos, de acidentes, de falhas. Então, a gente convidou a Belisa, que vai se apresentar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema. Isso. Sou Belisa Teixeira e sou especialista em seguros e principalmente os seguros onde a gente cria uma consultoria para o cliente, né? E em conversa com a Raquel, a gente conversou, desenhou muito sobre a importância do seguro, especialmente para a área do setor elétrico. A gente pensou, né, a gente entendeu que não só a contratação do seguro patrimonial, né, para preservar ali a questão dos equipamentos, mas tem um seguro de obra que a gente entende, né, que tem uma necessidade muito grande, que durante as obras podem acontecer acidentes com funcionários, podem acontecer acidentes, né, do empreendimento mesmo, e isso pode impactar diretamente o retorno do investimento e até a viabilidade do empreendimento. Quando chega a pessoa para poder fazer esse investimento, ela não para pensar no que pode aparecer de intercorrência durante a obra, né? Então, a gente tem um seguro de RC Engenharia, que ele é voltado para qualquer problema que dê na obra. Com os colaboradores, né? Com os profissionais que estão executando ali, pode acontecer um acidente, né? Então, a gente tem um seguro para isso. A gente tem um seguro da própria obra, né? O que pode ter também de intercorrência, de roubo, de furto. A obra não ser entregue no momento oportuno, a gente tem um seguro para isso. Porque o investimento, Raquel, a pessoa ela espera sempre o retorno daquele investimento. Sim. E ela não pensa nas intercorrências que podem acontecer. Então, a gente vem com essa parte do seguro trazer a consciência nesse momento da obra para que o investidor, ele tenha consciência do que possa acontecer com ele e essa obra não parar. E né? se resguardar, né? Muito. De eventuais inviabilidades da própria obra no meio do caminho, né? Porque quando o investidor ele decide fazer um investimento em uma usina, vamos colocar assim, né, de geração, ele faz o cálculo de quanto que vai custar a construção, quanto que ele vai ter de despesa, de operação, de manutenção, de aluguel. Então, ele coloca tudo aquilo, todas as despesas, tudo que ele gastou e quanto que ele espera de receita para ele entender ali quanto que ele vai ter de rendimento, se é viável, se não é. E se acontece, por exemplo, um acidente muito grave numa obra, isso pode, inclusive, inviabilizar, né, a continuidade desse empreendimento já desde o início, né? Mata um projeto inteiro. E uma observação é o clima. É o clima. Então, pode acontecer uma queimada, pode vir chuvas muito fortes e isso inviabilizar mesmo a obra e ficar muito caro. Porque você pode pegar, já aconteceu casos de um caminhão pegar fogo dentro da obra. Nossa. E aí a gente está falando aonde? É uma área rural. Né? Então, o quanto que isso se alastrou em poucos minutos, em poucos segundos, e o quanto que isso deu de prejuízo, tanto do caminhão quanto da obra, e às vezes está usando equipamentos alugados. O que isso, né? Você tem que pagar para equipamentos alugados para você realizar essa obra. Então, a gente tem um impacto muito grande e com uma coisa que a gente não conta, que são, né, acontecimentos climáticos. Sim. E no final do ano, né, que tem essa questão de aumento de chuvas e tudo mais, a gente viu diversos casos já de problemas, né, climáticos que realmente, além de acarretar num atraso ali na implementação da usina, tem essa questão do custo que acaba excedendo e muitos não levam em consideração. Às vezes colocam ali uma programação, acontece alguma coisa no caminho, precisa postergar esse prazo, vem alguma questão climática e aí o custo é muito superior. Tem essa questão de atraso de obra também, então assim, realmente impacta muito, né? Eu acho até que contribui investidor. também, né? Um atraso de obra, seja ele por qual motivo for, ele ainda deixa aqueles equipamentos sem energia. Isso favorece o furto, né? Então, um dos casos que a gente tem mais reiterado no escritório é esse. No atraso de obras da CEMIG, a usina está toda sem energia, então fica fácil de entrar, de pegar um equipamento, porque não tem perigo nem de choque de
Não tem nada. Nada. E Lá aí o no equipamento tá disposto, tá Tá ali disposto. exposto, né? Exato. E precisa ficar exposto de certa forma, porque a gente ainda tem um outro problema. Enquanto a CEMIG não conclui as obras ou qualquer distribuidora, a usina precisa de ter um acesso para que o vistoriador chegue e consiga fazer a vistoria. Então, essas usinas são geralmente em lugares ermos, em zonas rurais, são lugares um pouco mais afastados, né? E aí, não tem ninguém que fica ali de prontidão. Então, tem que deixar uma certa facilidade de acesso para o vistoriador conseguir entrar. E isso, realmente, eu tive 2 casos que a mesma usina foi furtada 2 vezes. É. Então, foram lá, furtaram, roubaram equipamentos, voltaram e furtaram de novo. Aí pensa o prejuízo que essa pessoa teve. Uhum. Né? Porque quando a gente faz o cálculo, e vocês fazem também, né? E a pessoa ela quer fazer esse investimento, ela não pensa nas intercorrências. Não. Aí faz o cálculo, desenha tudo com prazo. Aquele dia a gente conversou sobre a questão do prazo da CEMIG, que às vezes estende muito, né? Então, você já tem essa questão como um empecilho para você começar a receber de volta o seu investimento. E ainda vem a questão do furto. E essa questão do furto, principalmente, né, com essa questão de atraso de obras, é um duplo prejuízo, né? Porque quando você faz essa análise, esse estudo de viabilidade para conectar uma usina em determinada data, você já dispôs daquele dinheiro, você já realizou aquele investimento e você conta com a usina em operação para você ter retorno. Sim. E quando você tem um atraso da distribuidora para conectar a usina, que é um atraso de 6 meses, a gente já viu várias vezes, né? Isso se estender para 1 ano, 2 anos de atraso, já é um prejuízo enorme. E muitas vezes, isso foge completamente do controle, né? Foge da sua previsibilidade, porque você assina um contrato com a distribuidora, você está esperando aquela conexão naquele prazo. Por mais que você faça um acompanhamento, acontece da distribuidora prometer a obra em tal horário, você vê a obra evoluindo e, do nada, a obra para e você é surpreendido com uma nova data para daqui a 1 ano de conexão. Então, isso são coisas que não tem muito o que fazer. Então, eu acho que... Nem prever. Nem prever. Isso. Agora, a questão do furto, a questão dessas coisas que a gente pode mitigar esses riscos, porque tem riscos que são mitigáveis, outros fazem parte do negócio, é inerente, não tem muito o que fazer. Mas se a gente tem essa possibilidade, né, de fazer uma contratação de seguro, de se preservar em relação a isso e mitigar esse risco, assim... eu considero que é inegociável essa premissa, Sim. né? A consciência, né? Trazer o seguro para a realidade de qualquer área que você for empreender e principalmente o que você for investir. Isso é necessário. A gente precisa, né, falar sobre isso. Eu até agradeço a oportunidade, Raquel, e estar aqui com vocês falando sobre isso diretamente, né, no painel elétrico. É justamente sobre isso, a gente trazer a consciência. Eu, como investidor, quais são as minhas questões que eu preciso ter, além da obra, da construção, da entrega do projeto, da CEMIG ir lá ligar, autorizar, eu também tenho outros passos onde existe, primeiro, a minha disposição de investimento, que eu tirei aquele dinheiro para colocar ali, e a minha redução de problemas que possam acontecer. O seguro, eu falo que ele vem com esse colchão financeiro para as questões que são inerentes a gente. Uns riscos mitigáveis, né? Um seguro bem feito, né? A gente estava conversando, eu e a Belisa, a gente chegou um pouco antes, a gente estava conversando do caso de um cliente nosso que fez um seguro. E assim, aí a gente não sabe se foi um erro de comunicação, se foi o corretor lá que, né, naquela sede de vender, fez o seguro de qualquer jeito, sendo que assim, ele tem um seguro de uma usina de mini geração, que é uma usina grande para geração distribuída, um valor de R$180 mil. E a usina tem cobre. um custo de 5 milhões. Isso, né? Então, assim... Eu falei, assim, conversando com o Igor, eu falei, Igor, é aquela situação assim, então tá, eu vou dar um cheque nas minhas obrigações, eu vou dar um cheque que eu tenho seguro. Porque pensa, não vai acontecer. Né? O seguro sim, morreu de velho, mas o seguro é apropriado, porque o seguro que não é apropriado, ele não morreu de velho. Não. É incrível como que as coisas acontecem. E assim, E nesse caso aconteceu, né? Teve um furto na usina e a gente precisou acionar o seguro. E aí você vai abrir um sinistro. Isso. Né? E o sinistro, ele não cobre nada, ou às vezes não vai cobrir, assim, ele vai cobrir uma parte, ou o seguro não vai cobrir nada. Vai falar assim, você teve... Porque assim, a gente pressupõe, todo seguro que é feito, a gente pressupõe que a idoneidade é o pilar principal. Sim. Né? Então, se acontecer e houver omissão, pode estar tudo ok.
houve o furto, ok. Você tá com o seguro em dia, ok. Foram respeitadas as cláusulas que estavam ali, ok. Mas você não fez, às vezes, o valor correto, é uma omissão. E uma omissão dá o direito da seguradora não pagar. Tudo está correto. Caberia o pagamento do sinistro. Mas a seguradora, ela pode falar assim... não foi correta. Exato. Ela fala assim, houve um erro de omissão. Se não me engano, ali deu um prejuízo em torno de 300 mil. 150 mil, são 2 usinas, uma do lado da outra. Deu 300 mil a toda e eles deram 10 mil de indenização para cada um. Então, assim, no momento, nós estamos com 280 mil de prejuízo nesse furto. E o que acontece? Faz o seguro, tem um gasto com o seguro. Então, assim, é um triplo prejuízo, né? Porque... você já está pagando um seguro que não está te cobrindo. Então, assim, a contratação tem que ser feita de forma responsável também, né? De forma consciente e buscar isso. Eu até queria, depois que você deixasse seu contato, aí para a gente divulgar e quem tiver interesse, poder te procurar para buscar esse entendimento, né? Sim, fazer isso de uma forma bem segura. Organizar. O que a pessoa precisa? Tanto no período da obra, são os seguros que são pré-obra, né? Como o RC que eu disse, o seguro da obra, o seguro de acidentes pessoais, o que possa ocorrer ali dentro. E até... né, na hora que for colocando as placas e não estão ligadas, ali a gente já faz da entrega da obra. Então, a gente já faz patrimonial. E correto com o que está acontecendo ali, com a quantidade de placas, o que gera, o que não gera, quais são os riscos inerentes ali. E, gente, o risco inerente é clima também. Sim. É clima também, depois de entregue, não é só na obra. Então, a gente entregar isso tudo pro cliente, quais são os passos para poder fazer isso, qual que é o valor que ela tem ali de investimento e fazer de acordo com a necessidade dele. E quando acontece uma situação que o cliente ele fez menor, ele recebeu a apólice. Então, independente do que seja, ele tinha consciência do valor que estava coberto. Então, isso é um outro aspecto também. É muito comum, às vezes, a gente conversar com alguém e a pessoa falar, eu já tenho seguro. Deixa eu olhar, vamos verificar, vamos olhar direitinho o que está acontecendo ali, se o que você pediu é exatamente o que tem aqui, porque é como se a gente fosse no médico. Um médico, se receitar um remédio, você vai sair dali, no máximo você vai ler a bula, mas você vai tomar. O corretor de seguro, ele tá nesse papel, de te fazer a indicação correta. Então, a gente escuta muita coisa, às vezes a gente não lembra do que foi feito e só fala assim, não, eu tenho um seguro. Mas aí, tá com valor incorreto, às vezes tá numa localidade. Gente, acontece isso, de estar numa localidade incorreta. O CNPJ da empresa não é correspondente com o ramo que ela tá operando. Uai, como você tem um seguro para isso, sendo que você não opera com isso? Então, são várias questões, né, que a gente tem que olhar, detalhes mesmo, para poder fazer uma entrega coerente para o cliente, né? E ter, né, infelizmente, o seguro, ele, o imprevisto ou o que tiver que acontecer ali dentro, ele não avisa e a gente tem que estar resguardado disso, senão paga por uma coisa que você não tem cobertura. E quando fala nessas questões de mudança climática, eu vejo de eventos climáticos, né? Eu vejo que a gente está passando por um processo de mudança climática, né? Então, se a gente pegar a média dos 10 anos, já não serve mais para a gente fazer previsões futuras. Então, ano passado, a gente teve uma onda de calor em Belo Horizonte que nunca tinha acontecido, né? Esse ano a gente já está passando por um frio que foge do calor do ano passado. Então, a gente perde a previsibilidade. Então, é difícil contar que, assim, não, Belo Horizonte não acontece esse tipo de coisa. No Brasil não acontece. E acontece, e as coisas têm mudado, né? Não sei se foi nesse ano ou ano passado, nevou no sul. Então, são coisas que vão acontecendo e que cada vez... esse impacto, a gente não tem realmente nenhuma previsibilidade do que pode acontecer. Não tem o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Exatamente. Que Porto Alegre desapareceu. Então, realmente, quem sobreviveu ali, até seguro residencial, fez as pessoas, né, terem um apoio de uma catástrofe. Então, a consciência, ela é o melhor passo para a gente poder colocar o seguro como um grande aliado. Né? Então, eu gosto de falar sobre isso e trazer essa consciência, mas o principal é a pessoa falar assim, isso aqui é um custo da minha empresa. O seguro, ele é um custo. E o seguro para tudo. Hoje tem seguro para tudo que puder imaginar. Tem seguro de contrato, de investimento, alguma coisa assim? Temos. A gente tem seguro garantia.
Ótimo. Então, isso também é muito importante, porque tem aquela questão onde que um aplica, o outro tem a usina, Isso, não é isso? isso. Então, a gente tem o seguro-garantia cabendo, né? Do que seja muito bem descrito, a gente consegue fazer o seguro-garantia para contrato, seguro-garantia judicial. Então, a gente tem muitas soluções, né? Não é só aquele antigo seguro de carro. Uhum. Né? E até colocando isso, a gente tem seguro, às vezes, de caminhão que não fazem da caçamba. Aí pensa o prejuízo que a pessoa tem. Né? Então... Quando muitas vezes o furto tá na caçamba. Na caçamba, que é o que interessa. É difícil de entender, mas imagino que aconteça, assim. E isso entra na questão das informações, né? E assim, ela falando aqui, eu consigo até lembrar de conversas com clientes que pode parecer óbvio, mas na prática não é tão óbvio assim. Questão de CNPJ com atividade diferente, a gente sempre orienta, a gente sempre fala, e ainda assim, às vezes já é cliente nosso, chega com alguma questão, pode ser até em relação ao seguro, pode ser em relação a uma adversidade aí, que na hora que a gente vai bater os documentos, dar uma olhada, a gente fica até um pouco encurralado ali na hora de buscar uma solução, porque tem alguma informação errada, ou deixou de detalhar alguma coisa, e assim, às vezes acha que isso vai diminuir um custo, que isso vai viabilizar alguma coisa, que na verdade vai inviabilizar, né? As pessoas têm mania de cortar o custo, né? O que elas querem? É diminuir. Eu preciso diminuir meu custo aqui para que eu Aumentar minha margem. A todo custo, né? A todo custo. Então, eu acho que isso cabe muito a vocês, trazer isso para o cliente de vocês e esse papel fundamental de vocês, porque assim, às vezes a redução ela vai sair num prejuízo muito maior do que a resolução daquele problema naquele momento ali com a orientação, né? Eu associo bastante essa mentalidade, né, de contratação de seguro, de buscar o preventivo, até com o nosso trabalho também. Porque, assim, existe um trabalho jurídico que é preventivo. Advogado não chega, não é quando o caos está instaurado. O advogado, quando ele chega preventivamente, ele é muito mais útil, eficaz e é muito mais barato você contratar um advogado preventivamente do que para pagar o incêndio. Então, assim, é no mesmo entendimento do seguro. Então, assim, quando o investidor vem, não, eu quero contratar um seguro, eu quero uma consultoria, eu quero já entender meu contrato, formatar um contrato, fazer a coisa direito, eu até respiro aliviado e falo, nossa, graças a Deus, vai dar certo. Não, e é engraçado, eu saí agora de uma reunião aonde eu fui chamada 2 anos atrás pelos sócios para poder a gente pensar numa sucessão empresarial. E não foi feito. Um dos sócios não topou e não deu certo, né? E fui indicada para o escritório de advocacia para essa empresa, juntos, não rolou. Um dos sócios faleceu agora. Então, aí eu fui chamada, beleza, e agora? O que você pode fazer? Eu, nada. Agora não mais. E a parte, né, a esposa do falecido, ele tá pedindo o quê? 10 milhões da parte dela. E a empresa não tem viabilidade nenhuma desse valor. Ela tem maquinário, né? Ela tem liquidez, ela não tem. Vai ter que desfazer de ativos importantes para a operação da empresa para conseguir... Contrair um financiamento, algo do tipo. E aí você vira uma loucura. Então, o preventivo, ele é muito melhor do que quando já tá lá na ponta. Com certeza. Aí chega para vocês os problemas mais cabeludos possível, que a pessoa, na hora que ela foi investir com o setor elétrico, ela não olhou. E aí tudo em banana, tudo fica mais demorado, você perde muito dinheiro. Porque a gente associa, né, o tempo da demora com a perda financeira que a pessoa tem. Com certeza. Não é só tem o desgaste. Impacto direto. Tem. Você tá doido. E acaba que normalmente esse impacto, assim, nessa questão do seguro, é antes da operação. Assim, a grande maioria é antes do início mesmo efetivo da geração de energia. Então, a pessoa não chegou a nem ter uma lucratividade, a nem realmente faturar para poder chegar ali num lucro ou qualquer coisa. Sair do prejuízo, né? Começar a movimentar e aí já chega vem. Um prejuízo, chega a ser até desmotivador, né? Às vezes quando a gente vai conversar com o cliente, a pessoa não tem nem tanta cabeça de assim, vai dar certo, vamos continuar e tudo mais. Porque é um investimento altíssimo.
E se eu passar por um baque desse, levando em consideração atraso de obra, levando tudo que a gente já encara aí no setor, é realmente desanimador e arriscadíssimo, né, assim. Eu acho que é aí que fica a importância dessa consultoria bem feita. Não só jurídica, não né? só De jurídica, seguro, de porque seguro, casa bem, né? Porque assim, o caso de seguro mesmo, né? Esse cliente nosso que contratou, ficou com prejuízo de 280 mil, ele jura de pé junto que ele fez o seguro correto. Eu falo, não, eu fiz o seguro correto. Eu coloquei que o risco eram determinados equipamentos e esses equipamentos foram furtados. Segurei os equipamentos. Não, então ótimo, maravilha. Cadê sua apólice? Apólice, usina fotovoltaica com a potência tal, ponto. Não tem discriminação nenhuma de nada do que está segurado ali. Está falando que é uma usina. Então, assim, aí vai ter que aprofundar em quem fez o quê, responsabilizar quem. E se a gente não acompanhou no início, seja o advogado ou um corretor, responsável, né? Isso. Não tem como falar que está incompleta a documentação ou que isso aqui não vai resguardar. E entra nessa questão do preventivo, né? Porque agora... Vai pegar a apólice que ele tem e o que ele reclamou. E o que naquela época ele enviou para que chegasse naquele valor daquela apólice. Isso aí tudo é rastro. A gente precisa ter isso. E que o corretor, né, do que ele enviou para o corretor, o que o corretor enviou para a seguradora? Porque é um pouco discrepante, né? Tem um seguro de 180 mil numa usina de 5 milhões. Isso. O raciocínio dele eu achei até coerente. Assim, olha, a gente já passou por vários furtos e passou. Realmente. Sim. Então eu sei o que vai ser furtado e o que não sei. Então eu quis segurar o que eu sei que vai ser furtado. Né? Na iminência de um outro furto, eu sei quais são os equipamentos que vão se perder ali. Então ele resolveu fazer esse seguro. Agora, a documentação até então apresentada não demonstra isso. Porque assim, a gente tem sobre o valor total e a gente também tem algumas questões onde que a gente coloca assim, olha, eu quero assegurar isso aqui em tanto. Isso o cliente define. Não é só pegar o valor dela e falar, não, você tem que fazer o seguro disso. Não tem como, a gente pode mandar a indicação, mas quem fecha o seguro é realmente a consciência do cliente com o que ele tem. Então, o trabalho do corretor são os dois juntos. Por isso que às vezes a gente manda um questionário e vem, às vezes, a pessoa não quer responder. Não, mas eu te falei que eu tenho. Nossa, mas eu já te disse isso. Não, responde aqui. Porque é baseado nisso, a gente encaminha diretamente para as seguradoras e as seguradoras fazem aprovação de risco ou não. Eu tenho muitos clientes em Tocantins. Lá a gente tem um calor excessivo, que lá é uma faísca que pegou fogo. Então a preocupação deles é realmente com o climático. Sim, já tive casos e abertura de sinistros cabulosos por causa do fogo. E de vir atingir a casa que estava atrás. A área, que é de uma outra pessoa. E aí faz o seguro somente do ambiente, só da usina. E o que você tem de RC a terceiros? O que você... tem que pagar. A seguradora cobre? Não. Se ela não estiver dentro desse seguro, ou seguros, porque a gente vai... tem casos que a gente faz 5, 6, 7 seguros pro mesmo cliente do que ele tá passando ali. Então, por ter casos assim, eles já pensam que o que tem ao meu redor? Quanto que eu tenho que defender ao meu redor? O que tem ao meu redor? Porque às vezes não é só o local, a zona rural. É o quê? É gado, é alimentação. E aí? O que você traz de prejuízo para o outro devido a uma coisa que aconteceu dentro do seu, né? Iniciou ali dentro. E como provar onde é que iniciou? Tem coisa demais, tem período demais para poder ir fazer as coisas acontecer. Até o que a Raquel falou aqui de triplo prejuízo nesse sentido, né? Imagina um cenário que a obra está atrasada, quer dizer, o investidor ali já estava querendo retorno e não está tendo. Isso. Aí ele já está pagando o seguro, só que o seguro foi errado, então ele já está tendo outro prejuízo ali. Isso. Aí tem um furto, e às vezes tem um prejuízo de terceiro e o seguro não cobre nada disso. Então vai sendo prejuízo. Atrás de prejuízo. Atrás de prejuízo. Então a consciência ela tem que mudar pro seguro. A questão também, quando vem o investidor, né? Ele tem uma necessidade absurda de ter de retorno o que ele está investindo. Isso é bom passar por vocês para que isso... Peraí, né? Que tem vários poréns ali dentro. Né? O tempo que a obra demora a ficar pronto, que esse retorno volta para você. Eu acho que esse ponto tem que ser muito de consciência dos clientes e de quem está buscando vocês, porque é onde mora o gargalo ali. Aí a pessoa faz o investimento da vida dela inteira
E é o que a gente conversa muito, porque normalmente quem está investindo ali no setor chama outra pessoa para poder investir junto, porque a gente sabe que é um valor Alto, expressivo. E aí, na hora que ela vai chamar alguém para investir com ela, a gente sempre fala do cuidado desse retorno, porque você prometer que daqui a 1 ano, que é o prazo ali que está no parecer de acesso, para poder conectar, é uma coisa. 3. Agora, efetivamente, o que vai acontecer pode virar 2, 3, 4. Então, quando você chama alguém para investir com você, a gente tem que levar em consideração que é uma incerteza. A gente depende de outras pessoas. Assim como existem outros fatores que podem impactar, que a gente tem que levar em consideração essa questão do seguro. Tanto climático, quanto furto, quanto inúmeras coisas que... Sim. E é uma questão assim, quando eu vejo a questão do investimento na área de energia, é um bom investimento? Energia é o segundo produto mais consumido no mundo. Todo mundo consome energia, somos cada vez mais dependentes do consumo de energia. Mas isso é uma regra que vale para todo mundo? Não. Isso vai depender de vários fatores. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, vamos montar uma loja de sapato? O retorno é tanto por mês. Eu consigo te garantir isso? Não. Depende de quantas pessoas vão comprar sapato, quanto vai custar meu sapato, que tipo de sapato, qual que é meu público. Local. É a mesma coisa. Então, quando a gente vai investir numa usina, a usina, ela não gera dinheiro, ela não é um produto financeiro que está rendendo. O que a atratividade do investimento vai estar atrelado? Alguém consumir energia e querer pagar por ela. Então, o que eu preciso ter? Um bom contrato. Eu preciso ter uma boa gestão. O custo da minha energia, quanto que está custando minha energia, né? Em relação ao quanto que eu estou vendendo ou negociando o preço dessa energia. Quais são os riscos que eu tenho? É risco regulatório? É risco da mudança tributária? O que isso vai me impactar? O que pode impactar? Então, quando eu vejo, uma usina... faz um investimento, a rentabilidade é tanto. Gente, isso não existe. Eu passei por isso, né? Beleza, vamos sentar para poder você divulgar para os clientes, porque como a gente tem muito cliente agro, muito cliente que conversa. A gente conversa sobre investimento com os clientes, porque quando você conversa de dinheiro, seja dentro do seguro, seja dentro de um investimento de negócios, você visita a empresa. Então, beleza, vamos fazer isso? Você vai colocar tanto, você vai receber tanto. Eu falei, essa conta não fecha. Porque a gente que tem empresa, assim, corre o risco da gente ser iludido por uma tentação. Sim, claro. E principalmente porque a gente não conhece a área. É uma área totalmente nova. Eu, se eu vou vender sapato, eu não sei. Eu gosto de comprar. Não é? Uai, eu não sei quanto custa um sapato. Já fui muito para Nova Serrana, então tem uma base. Mas pensa, eu vou ter que comprar quantos 37? Exatamente. Quantos 36, 8? Qual que sai mais? Então, a gente tem, às vezes, um acesso dessas pessoas que vêm dessa forma, tá? Tem essa abordagem, eu já passei por essa abordagem e eu não gostei. Não foi uma abordagem para mim que fez sentido e nem da forma que foi. Tipo, não existe almoço grátis. Investimento, ela tem 2 perninhas, que é constância e disciplina. Essas coisas milagrosas, investe tanto, você vai ter tanto... Enfim, tem que haver provas, não é? Tem que haver provas. E pra gente, advogado, que tudo depende, é um pouco difícil. Principalmente porque investidor, normalmente, tem um pezinho ali na engenharia, gosta de umas exatas e aí... Quer números. Eu acho que número tá atrelado a cenários também, né? Então, assim, quanto que eu vou ter de rentabilidade? A gente tem que considerar, no mínimo, 3 cenários, né? Um cenário que as coisas correram tudo bem, um cenário pelo menos, mais ou menos, e um cenário, vamos considerar alguma coisa. Então, assim, no mínimo, 3. Ainda mais quando a gente tá falando de energia, é uma questão extremamente regulada. O preço da energia não anda de acordo com o mercado. Quem determina esse preço é a ANEEL, junto com várias premissas para chegar no valor da energia. Fora que tem questão política assim, intimamente envolvido. Então, chega ano de eleição, pode saber, vai vir canetada na energia. Não interessa qual que é direita ou esquerda, vai ter alteração no mercado de energia. Vai, e assim, todo mundo consome e cada vez mais a gente consome mais. Então, é um mercado positivo. Sim. Eu só não posso ter a ilusão de que eu investi aqui, eu peguei aqui.
né? Então, essa cabeça que eu acho que as pessoas têm que ter e não ficar nesse oferecimento surreal. Porque no momento em que eu conversei, eu falei, então nós precisamos de colocar isso dentro do contrato. Ah, não, mas a gente não faz esse contrato. Aí eu falei, então vamos fazer um seguro do contrato. Eu já com seguro, né? Não tem como fazer. Não tem, porque não existe garantia, como você exatamente disse. Então, você faz uns questionamentos que rapidinho a pessoa sai. E vamos falar, contratualmente, o que é esse dinheiro? A partir do momento que eu passei esse dinheiro para uma outra pessoa, esse dinheiro não está em minha posse mais. Como é que fica isso judicialmente? Né? Porque se eu sou só investidora da usina, a usina tem 300, 400 pessoas lá e com esse dinheiro... Que prova que depois esse dinheiro vai voltar para mim efetivamente? Sim, e assim, querendo ou não, a maioria dos contratos, ou você vai se tornar sócia, ou você vai fazer um mútuo, ou é algum empréstimo, alguma coisa nesse sentido. E, querendo ou não, você está assumindo aquele risco, né? Você está fazendo um investimento e o risco é seu. Se der errado, você não tem o que fazer. Amém, né? Então, eu acho que é um setor maravilhoso, mas eu acho que falta muita consciência. Planejamento. E essa consciência, eu vejo que não é só no setor elétrico, né? É um pouco do momento atual que a gente está vivendo, né? Época de tigrinho, bet, que as pessoas estão nessa busca, né? De conquistas fáceis. Isso reflete em tudo. Eu acho que isso é um reflexo. E no setor é a mesma coisa. As pessoas querem montar usina. Já aconteceu de cliente chegar para mim e falar: doutora, meu contador tá me cobrando nota fiscal. Olha que absurdo. Eu falei: mas cadê a nota fiscal da sua usina? Não tenho. E não só dessa questão de jogos e bet, né? Até a questão de mídia mesmo, assim. Redes sociais. Isso. Tudo que você vai abrir hoje, você entra... E tem alguém te prometendo que é fácil, que é simples, seja na energia, seja para vender um sapato ou o que for. Então, assim, você fala uma palavra ali no seu telefone, aparece inúmeros posts que vão ter uma referência de algo fácil vinculado a isso que você está pesquisando. Então, acaba que essa ânsia por algo que fácil levam as pessoas a não levarem a sério determinados pontos. A complexidade das coisas, né? O Brasil é o país onde existem mais investidores. Então, a falta de conhecimento financeiro faz ter muitos investidores. Mas qual que é a qualidade desses investidores? São investidores que tomam altamente prejuízo. Porque se você falar com ele, olha, vamos começar a investir por 20 anos... R$200. E aí, a pessoa não quer. 20 anos? Você tá doido? 240 vezes? Não vou fazer isso, não. Vai me render quanto? Vai me dar quanto? Calma. Vai te dar alguma coisa que você tá fazendo um rendimento. Não, ela quer. Quanto que eu vou ter? Então, uma previsibilidade de 20 anos futuro a gente consegue entregar? Conseguimos com a realidade que nós temos hoje, concorda? Sim, claro. Mas nós temos que levar em consideração o que você exatamente disse. Até para investimento. 3 cenários. O ótimo, o médio e o ruim. E aí a pessoa, não, eu só quero o ótimo, né? E aí, quando você pega a mesma pessoa e fala, não, você vai investir R$1.000 e vai te dar uma rentabilidade de 20%. Agora. Então, pá. Sem querer saber. Qual que é porque ela não me pediu previsibilidade no outro de 20 anos. Você acha que nesse pede? Não. Quer saber o que é? Não. Então, a falta de conhecimento junto com a necessidade, com essa venda na internet do enriquecimento fácil, tem trazido muitos prejuízos. E o prejuízo sai do nosso bolso, aqui da gente. E eu acho que o problema está justamente aí, né? Porque a consultoria, ela vem depois que esse negócio já está fechado. Ela nunca é antes desse negócio fechado. Ela não... O que você acha desse negócio aqui, doutor? Em qualquer coisa, né? Em e qualquer assim, coisa. digo até dentro de casa, né? Às vezes é coisa banal. Um contratinho, fiz ali um contratinho... Assinei, tem um advogado dentro de casa, não pede pra correr o olho. Aí chega depois, temos um problema. Isso. Aí você pergunta, mas por que não falou antes? Por que não passou antes? Resolva, porque você é advogado. Exato. E é engraçado. Mágica de vocês. Que eu tenho clientes que têm consultoria mensal. Ele tem horas ali. Aí ele me procura assim, Raquel... Então, eu assinei esse contrato aqui. Eu falei, mas
Por quê? Você não tem advogado pra ler o contrato antes? Aqui, olha, eu... Não, pega Você até me mal. paga pra isso? Pega lá o advogado que deixou aquele cara assinar aquele contrato. Porque tá parecendo que é a gente. E um ponto importante foi você falar sobre a sociedade, porque isso também vem pra quando vai desfazer a sociedade. Quais são os pontos? A gente não conversa sobre isso, né? E quais são os pontos relevantes para isso? E aí a pessoa faz um investimento que provavelmente ele está entregue há anos, né? Que a gente está falando do setor de energia. É anos, porque eu quero que isso perdure a vida inteira, porque é um consumo que vamos ter para a vida inteira e cada vez mais. E um investimento intensivo que tem uma vida útil aí, né? Uma usina de 30 anos, no mínimo, né? A solar e a eólica. É uma assim, vida. Né? É mais. É uma vida útil, né? Então, pode acontecer um falecimento, uma ausência prematura, e aí você está no quadro societário. E como é que fica, né? Então, essa consciência também de utilizar o seguro como uma forma de sucessão empresarial, ela é muito válida. Aí você já começa um relacionamento com aquela pessoa, com o investidor, de uma forma completamente diferente. É um acompanhamento. Você acompanha no momento da obra, acompanha no momento pós-obra, acompanha no momento da sociedade, da formação, quanto está faturando, o que está andando daquele jeito, porque senão você vai ter uma pessoa que vai entrar para a sociedade e pode acabar com a sociedade sem nada. E a sociedade, ela é uma sociedade de pessoas, né? Querendo ou não. Eu estou fazendo sociedade com você. Amanhã tá aqui, não adianta. Seu filho, né, que vai assumir ali, não necessariamente eu quero ser sócia dele. Não. Pode ser uma gracinha. Posso adorar tomar café com ele, mas eu não quero de sócio, né? Não, e são coisas que acontecem realmente. E eu acho que o seguro, assim como o contrato, ou na hora de constituir uma sociedade, fazer um acordo de sócios, a gente fala de coisas que ninguém quer ouvir, né? Porque você vai fazer um seguro de vida, você tá falando o quê? Da sua morte, né? Você vai falar de sucessão, você vai falar de desfazer sociedade, igual quando a gente vai fazer um acordo de sócios. O que a gente tá colocando ali? Se alguém quiser sair da sociedade, se acontecer isso, na pior hipótese. Não, fala assim, não, Deus me livre, Raquel. Você vem com esse assunto ruim não pra mim, não, porque não. Nem comecei. Tá parecendo que a gente é pessimista, né? A gente sempre começa algumas reuniões falando, olha, a nossa função aqui é falar o pior cenário. Porque a gente quer evitar isso. E é o que a gente sempre fala, né? Tanto a sociedade quanto um contrato e até um seguro. A intenção é que a gente não precise utilizar. Sim. Mas a gente está sujeito a algumas situações que podem ser imprevisíveis ou, por mais que sejam previsíveis, a gente espera que não aconteça. Não tão cedo, né? Não tão cedo. E assim, então tem que ter. Porque se for para fluir tudo bem, realmente, o contrato é desnecessário. Mas o problema é que, na hora que já aconteceu o problema, não tem como resolver. Não. E se não tiver em contrato, se não tiver um seguro, não adianta de nada. Porque ou você vai ter que entrar com uma ação para ambos os casos, ou você vai simplesmente arcar com algum prejuízo ali, porque não tomou a iniciativa de fazer uma análise preventiva, né? E vamos falar, a gente tá falando de usina, que são as placas, mas a gente tá falando de terra. Sim. Sim. E tem terra útil, né? Sim. Por exemplo, Pensa. quando a gente fala de uma usina eólica, porque usina não é só solar, né? A gente foca porque é a maioria. Mas a eólica, que são só as torres, por exemplo, ela não inviabiliza o uso da terra. Você pode continuar produzindo, tendo alguma coisa. No caso da eólica, acho que é mais difícil acontecer algum acidente. Mas, por exemplo, a questão do incêndio pode facilmente impactar ali uma turbina, alguma coisa nesse sentido, né? Pode. E a terra, né, ela é de alguém. Ela pertence a alguém. Sim. Né? E isso, num problema maior de uma sociedade, isso vira o caos. Vamos dizer, eu tenho a terra e eu tenho a placa. Como é que eu vou fazer o negócio? Dissolver tudo, né? Então, o trabalho desse falar o que pode acontecer é chato para quem escuta, é chato para quem fala, né? Lógico que a gente já tem uma visão treinada para esse contexto, pelas experiências que você teve, né? Que vocês tiveram, pela experiência que a gente tem do que chega. Porque eu falo assim, eu vendo o seguro, eu entrego a consultoria do que eu acredito, dos produtos. Mas você vai ver se um corretor é bom mesmo quando ele paga um sinistro. Isso é fato. Né? Então, eu falo assim, que o seguro só é concluído. Eu fiz o meu papel
quando eu entreguei lá o cheque do pagamento para o cliente. Então, o processo sinistro é longo, é complicado, porque você tem que ter documentação, né? Ah, mas por que eu fiz o sinistro? Gente, eu fiz o seguro. Gente, você tem que ter prova daquilo que você fez, do que você falou e do que aconteceu ali dentro. Então, juntar a documentação também é muito importante. Ter o hábito disso dentro de qualquer empresa e principalmente do que a gente está falando, do que pode acontecer, de como ela está, se ela está dentro das normas, está seguindo o que foi escrito ali. Isso é fundamental. E cumprir o que é exigido, né? Porque ainda tem, às vezes, né? Por exemplo, questão de acidente de trabalho, que seguiu as normas, né? Alguma questão de incêndio que seguiu também. Esse é outro problema sensível que a gente vê bastante, né? Uma coisa é você ter a razão do seu lado, outra é você conseguir comprovar a razão que você tem, né? Então, a gente percebe isso muito em investidor do setor elétrico. Eles não têm absolutamente nada formalizado. Teve um problema gigantesco com uma usina perante a concessionária, foi enquadrada em GD2. Ah, mas você solicitou a vistoria dentro do prazo que você tinha? Solicitei, então cadê? Ah, não tem. Liguei. Não é só ter a placa, não é só fazer a obra que você vai ser aprovado e que você vai ter aquele investimento sem fazer nada, né? Como dizem. E é uma das nossas maiores orientações, é que, de tudo, na verdade, assim... Vou entrar em contato com meu agente de relacionamento para fazer uma pergunta banal. Formaliza. Manda por e-mail. Tira um print, tem alguma coisa na usina, tira uma foto, faça qualquer coisa. Porque isso para o direito é extremamente importante, para o seguro também. E assim, a gente sempre tenta imaginar um cenário de boa fé, de uma boa conduta, mas a gente sabe que não é só assim que funciona. Então, assim, tem a necessidade de comprovar tudo. E até nessa questão de boa-fé aí, entra na parte contratual e de seguro. Na hora que a gente vai fazer um contrato, não precisa colocar isso não vai acontecer. Meu sócio, ele é meu amigo há anos. Tomara que não, mas e se acontecer? A gente não Além sabe da amizade, você vai sair no prejuízo. Igual a questão climática. Nunca aconteceu o que aconteceu no Sul. Beleza, Deus me livre, não vai acontecer, se Deus quiser. Mas e aí? Amém. Aconteceu. E sociedades e contratos é o mesmo cenário, né? Quando tá tudo bem, é aquele mar de flores, todo mundo se abraça. Quando tá apertado, é cada um por si. Então, se você não tem um instrumento de constituição societária bem feito, um contrato bem feito, vai ter margem para briga, vai ter margem para interpretação e vai cair no judiciário. Sim. E aí, no judiciário, todo mundo saiu perdendo. E você disse muito sobre a questão da orientação de vocês, né? Essa orientação do que guarda, do que coloca, do que pega, isso tudo está dentro da consultoria de vocês para o cliente. Isso. Né? Então, quando o cliente ele chega para poder... Quero montar uma usina. Toda essa orientação da regulamentação e dessas provas também são orientadas por vocês. Quando a gente não faz, né? A gente tem muito contrato nesse sentido. A gente vai fazer o acompanhamento do processo de conexão dessa usina. Sim. Então, a gente faz essa comunicação com a concessionária, a gente formaliza, a gente cobra. Se não tem eficácia, a gente sobe reclamação para a ouvidoria da concessionária. Se não resolve, a gente leva para a ANEEL. Se não resolve, a gente judicializa. Então, entendi. E às vezes, rapidinho, quando o investidor chega também, tô querendo executar tal projeto, a gente também faz a due diligence do projeto que ele quer fazer. Então, a gente olha a questão do proprietário do imóvel, a questão do contrato, quais são os riscos, a gente orienta sempre a fazer o direito real de superfície, não ficar só com um contrato particular ali entre as partes. A gente olha se regulatoriamente está tudo bem, se o projeto foi desenvolvido dentro das normas, se os protocolos, as entregas foram atendidas, né? Então, a gente olha a viabilidade regulatória, às vezes tem alguma questão societária que vai fazer alguma alteração, se pode, não pode, o momento de fazer isso. Então, a gente faz essa due diligence também. Ótimo. E esses acompanhamentos. Mas, assim, mesmo que chegue um cliente com uma demanda muito pequena, né, em alguma negociação, essa questão de formalizar as coisas, eu acho que isso não é nem só uma orientação para o cliente, é uma orientação para todo mundo, para a vida. Né? Eu ia falar isso, é uma coisa que a vida inteira eu escutei da minha mãe. Formaliza. Você só conversou com ele, formaliza. E é uma coisa que a gente vê que muita gente não faz, porque às vezes a distribuidora, ela tem um atendimento ruim. E ela não quer produzir prova contra ela mesma. Então, ela vai evitar de falar muita coisa por e-mail.
Sim. Pode ser até uma estratégia dela, não vou aqui afirmar isso, mas pode ser até uma estratégia dela. Então, ela vai ter algumas informações que ela não quer te dar, ela só vai te falar por telefone, porque quem vai gravar a ligação é uma ínfima minoria de pessoas. E as orientações que a gente dá, e essa questão de due diligence, a gente acaba que tem uma prática ali no setor, a gente lida com engenheiro todos os dias, a gente vê algumas coisas acontecendo, que acaba que a gente vai aprendendo também coisas que não são necessariamente jurídicas. Mas orientações em relação a o que a gente vê mesmo no setor. Vai comprar um equipamento, faltando tanto tempo, tem uma importação, a gente sabe que tal empresa costuma demorar mais por causa de experiência com outros clientes, a gente sabe que existe uma burocracia ali. Então, assim, o que a gente consegue passar de orientação, tanto na prática, na hora que a usina está conectada, tanto antes, que eu acho que é o primordial, porque a questão de prazo eu acho que é um dos pontos principais aí do investidor, a gente tenta ter essa troca e a gente mantém um contato muito ativo com os nossos clientes. E gostamos muito desse contato, assim, até porque é o que eu acho que faz a diferença para a gente poder até fazer esse tipo de indicação de seguro, de medidas a serem tomadas, de fornecedores, porque é realmente o que vai manter a viabilidade do empreendimento ali do nosso cliente. E assim, já chegou o contrato de compra de equipamento de 5 milhões, contrato de uma página e meia. Exato. Sem nenhuma especificação de Nada. equipamento. Uma página e meia. Então, Sem penalidades. Então a atraso. gente pensa assim, né? A gente precisa realmente, e que bom que existe essa consultoria, porque é o seu investimento do seu dinheiro, e às vezes de uma vida inteira. E é também de uma área onde que vocês têm experiência. Às vezes não é um investimento de uma vida inteira, mas eu quero diversificar meus investimentos. Sim, E eu não quero entender 100% disso, né? Então, eu gostei de saber dessas partes todas, né? E mais uma vez agradeço vocês por estar aqui, para trazer essa consciência tão importante do seguro em conjunto com o trabalho de vocês, em conjunto com o investimento, em conjunto com o que o cliente deseja e fazer um seguro apropriado, né? Então, eu vou deixar o meu contato, se me permite. Claro. O meu Instagram é @belisa.teixeira, meu Belisa é com S, e meu telefone é 319-8426-9373. Eu me coloco à disposição, tá? Para vocês, para os clientes de vocês, para a gente poder conversar e entregar uma consultoria aí cabível e ver as oportunidades que a gente tem para poder entregar também um seguro. Com certeza. Muito obrigada, Ai, gente, que obrigada. agradece. Beleza.